Como superar a raiva? Você precisa saber superar a raiva para ter controle das suas emoções e ter atitude com menos arrependimento. Epiteto, um filósofo do estoicismo que viveu há séculos atrás, e ele ensinava muito sobre autocontrole, como você dominar as suas emoções. Ele disse que o que importa não é o que acontece com você, mas o que importa é como você reage com o que aconteceu contigo. Então, como você está reagindo? Tá? Uma coisa que te deixou com raiva, como é que você está reagindo diante disso? Porque o agir com raiva é como você tentar içar a vela numa tempestade, sabe? Aquela embarcação, a vela. Você está lá navegando, o barco é a vela, só que você tenta içar a vela lá para dar uma melhor guinada, mas só que como tem tempestade, tá chovendo muito, tá ventando muito, você não consegue guinar bem a sua embarcação. Você não consegue direcionar bem a sua embarcação porque está uma tempestade. Então, é impossível você guiar bem uma embarcação, a vela, quando tem tempestade. Então, é a mesma coisa. Você agir com raiva é a mesma coisa que içar a vela durante uma tempestade. E um estudo na Universidade de Washington, ele acompanhou alguns casais e eles descobriram que a raiva descontrolada faziam com que doenças surgissem na vida dessas pessoas. As pessoas estavam tornando-se doentes por conta dessa raiva descontrolada. Para você ver o quanto que a raiva faz mal para o seu emocional, faz mal para a sua saúde. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar técnicas para você superar a raiva. Aí você pode pensar, poxa, Sancler, mas não sei, no meu caso, eu tenho um gene muito forte, sabe? O temperamento já é do meu gene. Os meus pais foram assim, então eu herdei isso deles. Deve ser, sabe? Não tem como, isso aqui não vai servir para mim, Sancler, vai servir para você também. Funciona até mesmo para você que acha que tem um gene forte, que tem um gene diferente. Então, a primeira coisa, a raiva. Tem gente que tem raiva porque alguém o ofendeu. Não, aquela pessoa me ofendeu, Sancler. Eu fiquei com raiva, sabe? Eu não tive como me aguentar. Porque aquela pessoa ali me ofendeu. Aquela pessoa mexeu com a minha aparência. Sabe? Falou que eu sou narigudo. Essa pessoa falou, você tem cabelo duro, você é orelhudo. Então essa pessoa chegou para você e você se sentiu ofendido por conta de que ela falou para você, sabe, eu sou narigudo. Não, assim, preste atenção. Se a pessoa falou isso de você, você tem um nariz grande, isso é apenas uma descrição de você. Então, não tem para que você se irritar, você ficar com raiva, se a pessoa apenas falou uma descrição sua. Por quê? Você vai deixar de ser menos homem, você vai deixar de ser menos mulher por conta disso? Você vai deixar de ter valor, você vai ter menos valor porque a pessoa falou que você é narigudo, que tem uma orelha grande, isso te diminui como pessoa? Então, realmente há motivo para você ficar com raiva só porque a pessoa falou isso? Então, você tem que repensar nessas coisas. E se você não é aquilo que as pessoas estão falando sobre você, também não tem motivo para você ficar com raiva. Não, Sancler, estão espalhando coisas de mim aí, sabe? Me falaram que eu sou hipócrita, me falaram que eu agi mal, que eu agi de hipocrisia diante de uma pessoa ali. Logo eu que não fiz nada para ninguém, eu não faço nada, sabe? Eu sempre procuro ajudar as pessoas e eu procuro ficar na minha, mas tem gente que está falando que eu sou hipócrita. Então olha só, presta atenção. Será que isso é verdade? Será que o que falaram de você é verdade? Você é hipócrita? Você se considera uma pessoa hipócrita? Você é um mentiroso, Sancler? Estão me falando ali que eu estou mentindo, aquela situação.
Só que não foi isso, não é verdade. Eu falei a verdade, eu não menti. Você é mentiroso. Se você não for isso, então não tem por que se preocupar. Não tem por que. As pessoas estão falando, deixa elas falarem. Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer a aprovação das pessoas. Você quer que a pessoa te aprove. Né? Mas você primeiro tem que se aprovar. Você primeiro tem que se gostar. Se você se gosta, se você tem uma autoaprovação, não tem por que se preocupar falando o que estão dizendo de você por aí, não. Estão espalhando fofoca sobre mim, sabe? Falaram isso e aquilo. Eu não sou dessa forma. Então, eu me irritei mesmo. Eu me irritei, fiquei com raiva, porque o que estão falando de mim não é verdade. Então, se você não é esse tipo de pessoa, não tem por que você ficar irritado. Não tem por que você ficar irado. Se você se conhece e você não sabe que é, e você sabe que não é esse tipo de pessoa, vai ficar irritado, vai ficar com raiva por conta de coisas que estão falando de você, espalhando de você. Quantas coisas boas você está perdendo no seu dia porque tu fica preocupado sobre fofoca que estão passando sobre você aí, na tua vizinhança, na sua parentela. Não, Sancler, poxa, isso daí me tira do sério. Não, isso me deixa aí irritado. Se você não é isso que estão falando de você, não tem por que se irritar. Não tem o porquê ficar com raiva. Né? Outra coisa, opte por ser feliz. Opte por ser feliz. Tá? Eu tenho uma história, por exemplo, tem um homem que ele estava lá fazendo a sua obra ali na calçada da sua casa, né? E estava um cimento, o cimento ainda estava muito fresco ainda. E ele viu que ali próximo ia passar um cachorro. E ele percebeu que aquele cachorro ali ia passar em cima do cimento fresco e ia sujar, ia acabar estragando a obra dele. Só que ele fala, sai daí, cachorro. Passa por aí, não, sai, cachorro, vai embora. O cachorro olha para ele, fica com raiva e parte para cima dele, começa a querer morder ele, ataca ele. E ele ali com muito sufoco, com muito sacrifício, se livra do cachorro. E o cachorro vai embora. E ele fica ali todo machucado por conta do ataque daquele cachorro ali. E ele fala, poxa, esse cachorro me atacou, estragou aqui a minha obra aqui. Ele fez coisa errada, não queria que ele passasse por aqui. Olha aí, eu fui tentar impedir ele. E ele partiu para cima de mim e ele estragou aqui a minha obra que eu estou fazendo aqui, porque o cimento está fresco. Então, o que acontece, cara? Esse homem realmente tinha razão. E não querer deixar o cachorro passar ali e estragar a obra dele. Mas só que ele bateu de frente com o cachorro e aconteceu isso. Acabou que a obra dele estragou, porque ele foi contra o cachorro. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes é melhor você ser feliz do que querer tentar ter razão, sabe? Uma pessoa está discutindo contigo ali, tem um ponto de vista diferente do seu, e você quer mostrar que tem razão e às vezes acaba se irritando, fica com raiva daquela situação ali por conta de discussões em relação a ponto de vista diferente. Então, foi isso que aconteceu ali com aquele homem, com aquele cachorro. Ele tentou impedir o cachorro, ele foi para cima do cachorro e o cachorro também foi para cima dele, atacou ele. Então, quantas vezes você entra em discussões que não era para ter entrado? Quantas discussões você poderia ter evitado e você poderia ser mais feliz? Só que você quer mostrar que tem a razão, você quer mostrar que você está certo, e muitas vezes você sai dessa situação aí e sai machucado. Porque é assim que acontece. Muitas pessoas, quando vão discutir, tem gente que não aceita que está errado. Ainda que aquela pessoa, esse dia até escutei uma história de uma pessoa que foi, por exemplo, num banco, ela estava digitando a senha errada lá, o camarada veio tentar ajudar, e o camarada ainda falou, pô, será que você não está tentando digitar a tua senha errada, não? A pessoa que trabalha no banco falou, não, como é que eu esqueci a minha senha? Será que eu vou digitar a minha senha errada? Aí depois ela se ligou que realmente ela estava digitando a senha dela errada. Só que ela não assumiu para o camarada que ela estava digitando a senha errada. Então, assim, se aquele camarada ficasse irritado, vale a pena discutir? Mesmo você tendo razão,
Prefira ser feliz ao invés de ter razão. Ah, Sancler, tem pessoas que estão me criticando. Pessoas que me criticam porque eu tenho uma visão diferente, sabe? Eu tenho um foco diferente. E acontece que algumas pessoas me criticam e isso me deixa com raiva. Isso me deixa com raiva porque essas pessoas ficam me criticando e nem sabem o que eu passo, nem sabe o meu ponto de vista, já sai criticando. Isso me deixa com raiva. Você tem que analisar o porquê da crítica. O porquê que as pessoas estão criticando. O porquê que elas estão entrando em discussão contigo e te criticando. Não é simplesmente ficar com raiva por conta da crítica. Você tem que analisar. No caso aí, ó, tem duas formas. Tem gente que critica por conta da seguinte situação. Eu estou criticando, eu estou falando isso para você porque eu me preocupo com você. Eu não entendo essa sua visão. Então eu quero trazer você de volta para a minha visão. Então por isso que eu critico, porque eu estou preocupado com você. Eu gosto de você. Você está compreendendo isso? Tem gente que não tem a mesma visão que você. Então por isso ela o critica. Algumas pessoas não têm a mesma visão que você e vão te criticar. E por que elas estão criticando? Porque muitas vezes ela se preocupa com você, ela não entendeu a tua visão, então ela tenta trazer você para a visão dela. Então ela critica uma coisa que você está fazendo por não te entender. Tá? O que você deve fazer nessa situação, nesse tipo de crítica? Você tem que falar para essa pessoa, não, tudo bem, obrigado. Obrigado pela sua preocupação, mas não se preocupe. Muito obrigado. Porque esse tipo de crítica é baseado no amor. A pessoa gosta de você, não entende teu ponto de vista, não entende tua visão. Não, eu decidi um rumo diferente da minha família. Na minha família, muitos ali são concursados e querem que eu seja concursado também, mas só que eu quero ser empreendedor. Eu quero fazer uma coisa diferente. Não, eu decidi, eu não quero morar aqui, eu não quero morar em apartamento, em condomínio, eu não quero comprar casa, eu quero durante um tempo viver de aluguel. Só que a minha família me critica porque não entende isso. Por que ela te critica? Porque ela não entendeu ainda o seu ponto de vista. Ela te ama, ela não está criticando por mal. Ela não entendeu o teu ponto de vista. Então qual é a tua mentalidade aí? Tudo bem, eu entendi. Muito obrigado. Mas não se preocupe. Eu tenho esse ponto de vista diferente. Não se preocupe. Muito obrigado pela sua preocupação. Então, esse é o primeiro tipo de crítica. Então, você não precisa ficar com raiva porque alguma pessoa te critica, porque você tem ponto de vista diferente. Esse é o primeiro tipo de crítica. Segundo tipo de crítica é o tipo que fala assim: eu não estou sentindo isso que você está sentindo, sabe? Então, se eu não estou sentindo isso que você está sentindo, eu sinto inveja. Olha, eu não tenho esse brilho no olhar, sabe? Eu não tenho essa visão que você tem das coisas. Então, se eu não tenho essa visão, se eu não tenho esse brilho no olhar que você tem, então eu não quero que você tenha também. Então, por isso, eu invejo e critico. Aí sim é uma crítica baseada na inveja. Aí você se irrita, você fica com raiva, tá vendo? Se a pessoa está me irritando porque ela tem inveja de mim, ela me critica porque ela tem inveja. A pessoa pensa, se eu não tenho isso, você também não pode ter. Por isso que ela inveja, por isso que essa pessoa te critica também. Só que você tem que controlar essa inveja, você tem que ficar manso. Sabe por quê? Como é que você tem que agir diante desse tipo de crítica? Olha só, você estava passando por um certo lugar, aí você observa que ali tinha uma serpente. Uma serpente, ela estava cercada no fogo. E você percebe, nossa, eu vou tentar ajudar aquela serpente ali. Sabe, ela vai pegar fogo, o fogo vai atingir ela, eu vou tentar tirar aquela cobra daquele local ali. Você tenta ajudar, na hora que você tenta ajudar a serpente tenta te picar, tenta te morder. Aí você pensa, mas como é que você quer me picar? Por que você quer me morder? Eu estou tentando te salvar aqui, o fogo vai te pegar. Eu estou tentando te salvar, tirar você daí.
e você está tentando me picar, você está tentando me morder. A serpente vira e fala, não, tudo bem, eu entendo que você está tentando me ajudar, mas só que a minha essência é espalhar o veneno. Você está compreendendo isso? Isso é muito forte. Olha o que a serpente fala. A minha essência, o meu jeito mesmo, é assim, é espalhar o veneno. Você está compreendendo isso? Muitas vezes, mesmo você tentando ajudar as pessoas, tem pessoas que têm essa essência de espalhar o mal, de fazer o mal, de sentir inveja, de tentar apagar o brilho das outras pessoas. Então, não fique com raiva, deixe esse tipo de pessoa para lá. Você ficar com raiva, você se irá, não vai adiantar de nada. A pessoa é daquele jeito, a pessoa é daquela forma, sabe? É da essência dela espalhar o veneno. O que você tem que fazer? Se a pessoa é dessa forma, o que você tem que fazer? Você tem que se afastar. Não vale a pena você se abalar emocionalmente e ficar com raiva por conta desses tipos de pessoas. São o tipo de pessoas que são venenosas, que querem espalhar o veneno. Mesmo você com boa intenção no coração, mesmo você tentando ajudar, essas pessoas querem espalhar o veneno. Então não vale a pena você abalar o seu emocional. Não vale a pena você ficar com raiva. Desse tipo de pessoa você tem que se afastar. Se afaste. Ah, Sancler, eu tentei ajudar. Poxa, você não sabe como é que é esse tipo de sentimento de decepção. Quando você tenta ajudar uma pessoa, só que aquela pessoa vai lá e te critica. A pessoa age daquela forma ali. Por que ela está te criticando? Esses tipos de críticas são baseados na inveja. São baseados no sentido de ela ver que você tem um brilho no olhar, mas só que ela não tem. E se ela não tem, ela vai fazer o quê? Ela vai te invejar. Ela vai tentar apagar o seu brilho também. Então, desse tipo de pessoas, você se afasta. Se afasta dela. Então, não tem por que você ficar com raiva. Eu estou com raiva. Controle essa raiva. Tem também aquele tipo de raiva porque alguém quebrou a sua confiança. Sancler, eu fiquei com raiva por aquela pessoa, eu confiei naquela pessoa, sabe, estava comigo há anos, confiei nela, não tem um segredo nela, depositei a minha confiança naquela pessoa, só que aquela pessoa traiu a minha confiança, aquela pessoa, sabe, ela traiu a minha confiança, ela me decepcionou, ela agiu daquela maneira que eu não gostei. Sabe? Ela traiu a minha confiança e por isso que eu fiquei com raiva. Tem pessoas que ficam com raiva por causa disso, porque a outra traiu a confiança dela. Só que o problema, na verdade, é dela, não é seu. Essa pessoa traiu a sua confiança, você confiava nela e ela traiu a sua confiança. Você tem que levar isso como uma aprendizagem para a vida. A pessoa traiu a sua confiança, você vai levar isso como um aprendizado, tudo bem. Aí você tem que fazer o seguinte, poxa, graças a Deus isso aconteceu agora. Graças a Deus, nesse momento, eu descobri quem realmente essa pessoa é. Não demorou muito, imagine se tivesse acontecido isso lá para frente. Hoje eu já descobri como essa pessoa é, porque essa pessoa fez isso comigo agora. Então, graças a Deus eu vou me livrar dessa pessoa. A pessoa mostrou a face dela, mostrou quem ela é de verdade. Então você tem que agradecer a Deus porque isso aconteceu no agora, não aconteceu mais tarde. Sabe, essa pessoa não ficou muito tempo na sua vida, você vai se livrar disso, que essa pessoa mostrou quem ela é de verdade. E por isso ter acontecido contigo, você vai aprender, isso serviu de aprendizagem, e agora você vai ter uma blindagem para se proteger desses tipos de pessoas. Se surgir um novo tipo de pessoa na sua vida que seja igual a essa daí, que traiu a sua confiança e consequentemente você ficou com raiva, agora você tem uma aprendizagem, você aprendeu. Você não vai se decepcionar novamente quando surgir na sua vida esse tipo de pessoa.
Não, gato escaldado tem medo de água fria. Já aconteceu isso comigo já uma vez. Um tipo de pessoa traiu a minha confiança, eu fiquei com raiva. Então eu vou ficar aqui escaldado, eu vou me blindar. Por que você está se blindando? Porque alguém um dia te decepcionou e você ficou com raiva disso. Isso serviu de aprendizagem. Isso é a vida. Você tem que entender que você tem que cobrar mais de si mesmo e menos de outras pessoas. Porque você deposita muita confiança na outra pessoa. Ah, acabei de conhecer aquela pessoa ali. Nossa, que pessoa legal. Que pessoa bacana. Aquela pessoa ali, tu conversa com ela. Nossa, eu acho que realmente aquela pessoa ali é uma pessoa que merece ser minha amiga. Acho que mereço. É bom conversar com ela, contar as coisas para ela. Você acabou de conhecer uma pessoa, praticamente já está querendo confiar na outra pessoa, já está querendo já compartilhar segredos e coisas ali, já está querendo depositar a sua emoção na outra pessoa. Você tem que cobrar mais de si mesmo, em discernir os tipos de pessoa do que querer cobrar de outras pessoas. Aquela pessoa me decepcionou, traiu a minha confiança. Então, porque foi você. Foi você que depositou demais a sua confiança na outra pessoa. Tá? E muitas vezes a decepção, a raiva, né, pela decepção vem através daquelas pessoas que você mais ama. Caramba, eu amo tanto aquela pessoa ali. Gostava tanto daquela pessoa ali e aquela pessoa me decepcionou. Por isso que eu fiquei com raiva, Sancler. Aquela pessoa me decepcionou, agiu de uma forma, eu não entendi, cara. Como é que aquela pessoa pôde fazer isso comigo? Imagine como é que aquela pessoa pôde fazer isso comigo. Depois de tudo que eu fiz por ela, depois de todo o carinho que eu demonstrei por ela, a minha amizade verdadeira, trazia essa pessoa para minha casa, compartilhava das coisas que almoçava comigo, saía com a minha família, e essa pessoa me decepcionou. Como é que ela pôde fazer isso comigo? Você tem que entender que aquela pessoa ali é ser humano. Ela tem falhas. E você depositou a sua confiança nela, mas aquela pessoa ali é ser humano. Ah, Sancler, mas como é que pode essa pessoa me decepcionar? Eu era tão amiga dela, eu era tão amigo, essa pessoa foi lá e me decepcionou, não gostei, por isso que eu fiquei com raiva mesmo, e agi daquela forma, agi com ira. Você depositou a tua confiança na outra pessoa, mas você tem que entender que aquela pessoa é ser humano. Veja o exemplo de Jesus. Veja o exemplo de Jesus. Jesus, depois de ter andado 3 anos ali com seus discípulos, sabe? Depois de ele ter ensinado os discípulos, depois de ter cuidado das pessoas, cuidou inclusive de Judas, depois de tudo aquilo, ensinou várias lições importantes, ajudou, carregou eles e tratava com amor, sabe? Demonstrava carinho sem falsidade. Judas chega para Jesus, traindo ele, e ainda o beija. Judas beija Jesus e Jesus fala: meu amigo, o que você fez? Sem hipocrisia, sem falsidade, Jesus chega para ele e ainda chama Judas de amigo. Jesus deveria ter ficado irritado. Não, você está me traindo, você está traindo o Filho do Homem, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador e você está me traindo. Você agora vai morrer, você vai ser castigado. Jesus, ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito uma justiça divina em cima de Judas e falar: você vai morrer agora porque você me traiu. Ele poderia ter feito isso. Mas só que Jesus, ele refletiu e pensou: não, ele é ser humano. Judas é ser humano. Então por que ele lembrou que Judas era ser humano? Então Jesus, ele teve autocontrole ali, agiu com serenidade e não ficou com raiva. Por quê? O caráter de Judas não alterou a personalidade de Jesus. Sabe? O que Judas fez com Jesus não alterou,
não alterou a essência de Jesus. Então você tem que também agir dessa forma. De alguma maneira, as pessoas te decepcionam, se as pessoas deixam você com raiva por conta de algum ato que você cometeu, você tem que ter essa mentalidade. Não, essa pessoa é ser humano. Sabe? A falta de caráter dessa pessoa não vai mudar a minha essência. Não vai mudar quem eu sou. A falta de caráter dela não vai mudar a minha personalidade, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou e eu tenho orgulho de mim mesmo. Eu tenho orgulho das minhas atitudes. Você tem que pensar dessa forma. Tem uma frase que diz que há muitas águas do oceano não podem afundar o navio. Ela só vai afundar o navio se o comandante desse navio deixar a água entrar. Aí sim o navio afunda. Então você só vai se abalar emocionalmente, você só vai se irritar e ficar com raiva se você deixar isso que as pessoas falaram de você, essa confiança que quebraram a sua confiança, que te traíram, você só vai ficar abalado se você quiser. Você tem essa atitude, você tem esse poder de se blindar e impedir que essas coisas alterem a sua personalidade, até altere o seu emocional. Você tem que se blindar contra isso. Não, aquela pessoa fez isso comigo, mas eu não sou assim. Eu não vou agir da mesma forma. Sabe? Quando tiver, ou se eu não tenho um filho ainda, quando eu tiver meu filho e eu contar das minhas histórias que aconteceu na minha vida, eu vou contar da forma que eu agi e eu tenho certeza que o meu filho vai se orgulhar de mim. Meu filho vai se orgulhar por conta da minha atitude que eu tomei diante da pessoa que fez uma maldade comigo. Eu não agi com raiva. A minha consciência ficou tranquila, sabe? Eu consegui deitar na cama ali, eu consegui encostar a cabeça no travesseiro e dormir com toda a serenidade, porque eu agi de maneira correta. Você tem que pensar dessa forma. Pense dessa forma. E outro pilar é: não rumine a raiva. O que é? O que é ruminar? Sancler, não ruminar a raiva. O que é ruminar? Ruminar é um ato que o cavalo ele faz. Quando o cavalo está comendo algum alimento, ele vai lá e engole. Só que depois o cavalo ele vai lá e ele traz esse alimento para a boca novamente para mastigar de novo aquele alimento. E é isso que o cavalo faz. Esse ato se chama ruminar. O cavalo engoliu. Aí depois ele traz de novo para a boca e começa a mastigar. O que eu quero dizer com isso para você? Para você não ficar lembrando do seu passado. Tem muita gente que fica lembrando do passado, do momento que sentiu raiva por conta de algo que alguém fez para você. Ah, não, aquela situação me deixou com raiva. Aquela pessoa agiu daquela maneira comigo. Por que ela fez daquela forma? Eu tranquilo na minha, não fazendo nada. A pessoa veio e me perturbou, me irritou. E como é que ela pode fazer isso comigo? Ela me irritar dessa forma, eu tranquilo, não fiz nada. Eu não falei nada, fiquei na minha. Ela achou que eu tinha falado uma coisa. Ela entendeu de uma forma diferente algo que eu fiz. E ela partiu para cima de mim. Botou o dedo no meu rosto, me apontou e falou. Ela me irritou, me deixou com raiva. Depois eu até relevei a situação, mas eu ainda lembro disso, eu ainda fico lembrando. Então, isso daí é ruminar. Você fica relembrando uma situação que aconteceu no passado, você fica trazendo isso à tona. Largue isso, pare de fazer isso. Pare de ficar com esse tipo de raiva. Porque você ter raiva de alguém, você ficar com raiva, é a mesma coisa que você tomar veneno, mas desejar que a outra pessoa fique prejudicada. Você está compreendendo isso? A raiva é um veneno que você ingeriu. Mas só que você quer que a outra pessoa se dê mal, você quer que a outra pessoa, se machuque, mas é você que ingeriu o veneno. E que veneno é esse? É a raiva. Você está com essa raiva dentro de você, isso te corrói.
largue isso, deixe isso para lá. Deixe isso para lá. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Eu vou repetir. A qualidade da sua vida, depende dos seus pensamentos. Depende da qualidade dos seus pensamentos. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, se no seu pensamento passa apenas sentimento de raiva, não, aquela pessoa ali vai ter o que merece. Aquela pessoa realmente vai ter o que merece, sabe? Fica isso dentro de mim, porque aquela pessoa me irritou, e de alguma maneira aquela pessoa, Deus vai agir de justiça, a lei da semeadura. Então você fica gerando essa raiva dentro de você, mas só que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso não é de mim, não é uma frase que eu estou tirando de mim mesmo. Mas isso foi dito há muitos séculos atrás, através de um imperador chamado Marco Aurélio. Marco Aurélio ele foi um imperador muito admirado na sua época, foi um dos melhores imperadores que a Roma teve, e ele disse isso. Ele disse isso, a qualidade da sua vida, a sua felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, se você fica ruminando raiva, se você fica pensando sentimento de raiva em uma pessoa, você fica gerando isso. Se você fica relembrando o seu passado, a sua vida vai ser infeliz. Entenda isso. Você não vai ver felicidade na sua vida. Sabe, as coisas na sua vida vão ficar sem sentido. Você vai tentar ser feliz, só que como você fica relembrando aquela raiva, sua vida vai ser uma vida sem qualidade. É a mesma coisa, você chega no local, aí você vê uma brasa lá. Você tem uma brasa, tem um carvão que está em brasa, está em fogo. Você pega aquela brasa lá, peguei aquela brasa e eu peguei essa brasa para tacar em alguém. Eu vou tacar essa brasa aqui, esse carvão que está com brasa ainda, e vou tacar numa pessoa. Só que quando você faz isso, você vai entender que por você pegar essa brasa, você pegar esse carvão na mão, você está se queimando. Você estava pensando em ter uma atitude de pegar o carvão lá e tacar em alguém, mas só que você se queimou, porque você pegou um carvão que estava em brasa ainda. Então é isso. Você guardar a raiva de alguém, você ter esse sentimento de raiva em alguém, é como você querer pegar um carvão em brasa, mas só que é você mesmo que está se queimando, cara. Você está se queimando, você está se machucando. Entenda isso. Sentimento de raiva te prejudica a sua saúde, prejudica o teu emocional, prejudica a qualidade da sua vida. Você quer ter mais saúde? Larga essa raiva. Tenha esses pensamentos, tenha esse tipo de atitude para você ter mais felicidade na sua vida. Opte por ser feliz, não queira sempre tentar ter razão. Opte por ser feliz. As pessoas vão te criticar sim, mas você tem que separar esses dois tipos de crítica. Uma pessoa te critica porque te ama e porque ainda não entendeu a sua visão, então ela vai tentar trazer você para a visão dela, por isso que ela te critica. Então você não precisa ficar com raiva, você apenas fala, não me preocupe, tudo bem, muito obrigado. Agora tem outro tipo de pessoas que te criticam porque te invejam, sabe? Aí eles te invejam, eles te ofendem, aí você fica com raiva, mas o que você tem que fazer? Se afastar desse tipo de pessoas. E se pessoas quebraram sua confiança, pô, legal, graças a Deus, porque você aprendeu. Mais para frente você não vai se decepcionar novamente com esse tipo de pessoa. É uma pessoa que vai sair da sua vida e talvez ela está saindo da sua vida cedo demais. É melhor essa pessoa te decepcionar agora do que te decepcionar mais tarde. Então guarde isso. Não rumine raiva. Não fique relembrando raiva. Porque você
agindo dessa forma, seguindo o conselho desse vídeo aqui, você vai ter mais qualidade na sua vida. Você vai controlar mais o seu emocional e vai ter atitude com menos arrependimento, ok? Se você, de alguma maneira, gostou desse vídeo, se de alguma maneira você aprendeu, ou se você ficou com algum tipo de dúvida, comente aqui nesse vídeo, que eu vou tentar de alguma forma te ajudar, vou tentar responder o seu comentário ali, tirar a dúvida. Sancler, eu tenho outro tipo de raiva, eu sinto raiva por outras situações aqui. Será que você pode me ajudar? Comente no vídeo que eu vou tentar te ajudar, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.